Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, segunda-feira. Estou gravando o vídeo na terça-feira, dia 21 de junho, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando sempre que são 20 clubes. Este ano o regulamento é diferente. Você vai fazer 19 rodadas em turno único. E aí os 8 primeiros colocados se classificam para a segunda fase, enquanto os 4 últimos são rebaixados. Não tem, ao contrário dos anos anteriores, 10 regionalizados de um lado, 10 regionalizados do outro, eles jogam só entre suas chaves. Não. Agora é turno único, classificando os 8 e os 4 últimos sendo rebaixados. Pois bem, terminou a 11ª rodada, faltam só 8. Então muita coisa já vai acontecendo na movimentação em cima e embaixo. O que me chamou a atenção? Mirassol recuperou a liderança, Paysandu perdeu, Mirassol ganhou, ABC empatou, Mirassol sai de terceiro, volta para primeiro, empurra o Paysandu para segundo e o ABC para terceiro. Essa briga tá muito boa. É uma tendência, o Botafogo da Paraíba está próximo também, o Belo. É uma tendência que esses 4 briguem para ser o primeiro. Embora pouco importa, o importante é você estar entre os 8 e aí começa um outro campeonato, certo? Nas últimas colocações, o Floresta entrou, o Campinense saiu. Beleza. Mas o que me chamou a atenção mesmo foram que 3 treinadores caíram. Ah, cai. Mas toda a rodada, você pode ver, semana passada também teve, na Série C, tá forte. O Felipe caiu do Confiança e depois tomou uma virada em casa. O Vitória demitiu o Fabiano Soares e já contratou o João Bursi. E o que mais me estranhou, o Remy, ao perder em casa para o Altos, mandou embora o Bonamigo e contratou quem? O técnico do Belo, o Gerson Guzmão, abandonou tudo lá. Estava prestigiado, faz grande campanha, 4º colocado, tem tudo no G8. Perdeu o campeonato paraibano para o Campinense, continuou prestigiado, largou, pediu desligamento e foi para o Remo. Justamente o Remo que saiu do G8 nessa rodada, que está numa briga, está ali sufocante para ficar dentro do G8. Evidentemente, a proposta financeira deve ter sido muito vantajosa. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los, hein? Faça inscrição aí no canal do Luiz Ademar e ative o sininho, porque daí você tem vídeos para escolher. Por exemplo, eu já gravei o vídeo da Série A, que acabou ontem à noite. Já gravei o vídeo da Série D, que acabou ontem à tarde. Já gravei o vídeo da Série B, que acabou no domingo. Gravei para quem curte aqui estadual, aqui a última divisão do Campeonato Paulista em São Paulo. Gravei vídeo também, tá lá. Enfim, tudo para você na playlist, ali para você escolher o que você quer assistir, certo? Então vamos começar com o novo líder, o novo velho líder, porque o Mirassol praticamente vem essa competição o tempo todo na liderança. Perdeu a liderança semana passada ao ser derrotado fora de casa e o Paysandu tinha assumido. Mas o Mirassol, jogando em casa, fez 2-1 no São José e tirou o São José lá de Porto Alegre do G8. Jogo difícil, o Jadson fez de cabeça 1-0 logo com 22 minutos do primeiro tempo pro São José. E aí o Mirassol, apesar de martelar, só foi empatar aos 44 ainda do primeiro tempo, numa cobrança de falta linda do Camilo. Camilo tá jogando muita bola de novo lá. No segundo tempo entrou o Osman, outro cara experiente também, fez 2-1 e o Mirassol virou o placar, chegou a 23 pontos, líder isolado, e o São José, com 16, caiu para a 10ª colocação. Vocês vão ver que na 6ª, 7ª e 8ª colocação, dentro do G8, tem 17 pontos. O Figueirense tem 18 na 5ª colocação. Então você vê que o São José com 16 saiu, mas essa briga vai ficar lá e cá até a última rodada. Podem ter certeza disso. Então o Mirassol é o primeiro, São José é o 10º. O segundo colocado agora é o Paysandu. E ele perdeu porque foi derrotado, né? Aliás, a dupla lá de Belém do Pará perdeu esse final de semana, né? O Paysandu foi jogar com a Aparecidense, que estava embalado de ter vencido o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto. Chegou a atacar a corda no pescoço, vocês lembram, para entrar na zona do rebaixamento e vem se recuperando. Lembram do Felipe Menezes, já veterano, que no futebol paulista teve passagem pelo Palmeiras, pelo Atibaia, enfim, pelo interior aqui tudo. Felipe Menezes fez o gol da Aparecidense, 1-0, Aparecidense, que estava ali no sufoco, agora ele já é o 11º lugar com 15 pontos, a 2 do G8.
Olha o que 2 vitórias consecutivas não fazem. Então, 11º lugar, já mirando o G8, outra situação. E o Paysandu deixou a liderança. O Mirassol foi a 23, ele continuou com 21, agora é o vice-líder, mas está bem colocado também. O ABC, o terceiro colocado, era o vice-líder na rodada passada, porque também tropeçou. Ele acabou empatando nessa rodada e foi jogar com o Ipiranga lá em Erechim, ontem à noite, e acabou empatando 0-0. Claro, você empatar com o Ipiranga, que está brigando, está dentro do G8, fora de casa, você não pode considerar um resultado ruim. Mas perdeu a oportunidade de ser líder isolado. Se vence, ele seria líder. Teria os 23 pontos do Mirassol e estaria brigando ali nos critérios de saldo de gols. Mas, enfim, o ABC terceiro colocado com os mesmos 21 pontos do Paysandu e 2 atrás do Mirassol. Essa briga é ótima. E o Ipiranga, com esse pontinho, sétima colocação, ele voltou para o G8. Você vê que o empate em casa não foi ruim para o Ipiranga, que voltou para o G8. São José saiu, que é um time gaúcho, entrou outro time gaúcho, o Ipiranga. Quarta colocação é o Belô, hein? O Belô que perdeu seu treinador com grande campanha. Você vê, o Gerson Guzmão, jogando em casa com o Atlético Cearense, fez 2-0, Gustavo Coutinho e o Gabriel Pio foram os autores dos gols, e aí Botafogo com tranquilidade fez 2-0. Depois da vitória, o Gerson Guzmão pediu demissão e foi para o Remo. Botafogo, quarto colocado, 20 pontos, a 3 do líder. Você vê que a briga desses 4 aí vai ser pela liderança. Embora, sim, na teoria, você vai pegar um grupo mais fácil, vai se saber, né? Mas, enfim, tá bem colocado, dá para brigar pela liderança, 20 pontos. E com essa derrota, o Atlético Cearense virou o lanterninha da competição agora. 9 pontos, os mesmos 9 do Brasil, mas nos critérios ele virou lanterna. Vai ser difícil o Atlético Cearense escapar do rebaixamento. Embora ele esteja a 2 pontos só de sair. Mas ele vem nessa... Ganha uma, empata, perde. A campanha é confusa. Bom, se eu falei do Botafogo quarto, vamos falar do Figueirense. O Figueirense é o quinto colocado porque acabou empatando com o Manaus, que está dentro do G8, 1-1. Era duelo de G8, mas o Manaus voltou para o G8 com esse 1-1. O Guilherme Pira fez 1-0 para o Manaus, o Léo Arthur empatou para o Figueirense. Com esse pontinho dentro de casa, o Manaus voltou na vaga do Remo no G8. O Manaus agora é o oitavo colocado com 17 pontos. E o Figueirense, que esse pontinho, tem 18 pontos, é o quinto colocado, está consolidado ali dentro do G8. Então, o resultado agradou os dois. A gente tem Mirassol primeiro, Paysandu segundo, ABC terceiro, Botafogo da Paraíba quarto, Figueirense quinto. O sexto é o Volta Redonda. O Volta Redonda que foi jogar com o Floresta lá no Ceará, empatou 1-1. Caio Vitor fez o gol do Volta Redonda, Carlos Renato empatou para o Floresta, e com esse resultado o Floresta entrou na zona do rebaixamento. Lembra o Floresta? Começo do campeonato, G4, depois G8. Foi desabando, trocou treinador e tal. 17º colocado com 11 pontos. Entrou na zona do rebaixamento no lugar do Campinense. Preocupante, hein? Preocupante. Volta Redonda, sexto colocado, 17 pontos. Ipiranga, que eu já falei para vocês, sétimo colocado também com 17 pontos. Manaus, oitavo colocado com 17 pontos. Aí a gente tem o Remo que saiu. E saiu por quê? Porque o Remo perdeu em casa. Estava ganhando do Altos do Piauí por 1-0 até o finalzinho do jogo. O Lucas Souza empatou aos 45 do segundo tempo. E o Ramon virou o jogo por picos lá na casa do Remo, hein? Lá em Belém do Pará, rapaz. 2-1, resultado que fez o Bonamigo ser demitido. E aí o Remo foi atrás do Gerson Guzmão, trouxe o Gerson Guzmão do Belô. O Remo caiu para a nona colocação, 16 pontos, um só do G8, verdade seja dita. E o Altos, com essa vitória, olha, ele que também estava na zona do rebaixamento um tempão, já tem 13 pontos, já é 13º colocado. Já está dando aquela respirada, 2 pontos a mais da zona do rebaixamento. Quem sabe aí com uma sequência ele começa a pensar na parte de cima e não ficar aliviado com a parte de baixo. Essa é a verdade. Então se o Remo foi para nono e o Altos foi para 13º, o São José que perdeu, eu falei para vocês, é o 10º, Aparecidense é o 11º, o Botafogo ganhou do Vitória, Botafogo de Ribeirão Preto, Pantera aqui do interior de São Paulo, finalmente voltou a ganhar. E ganhou do Vitória lá em Salvador. Gol no finalzinho do jogo do zagueiro Marcel de cabeça aos 44 do segundo tempo.
O Botafogo, a vitória, trouxe alívio também, estava num princípio de crise, mas ainda a colocação, ele é o 12º com 14 pontos, mas está 3 do G8, né? Está 3 do G8 e está 3 na zona do rebaixamento, então precisa ter uma sequência também para você ver qual é que é do Botafogo. E o Vitória, depois da derrota, demitiu o português Fabiano Soares e já contratou o João Bursi. O Vitória é o 16º colocado com 11 pontos, ou seja, situação preocupante, porque ele está ali próximo da zona do rebaixamento. Por isso que essa troca, veremos o que vai acontecer. Quem a gente pode falar que perdeu o treinador também com uma derrota inesperada em casa, e por que inesperada? Foi o Confiança que perdeu do Campinense 3-2. Campinense sai da zona do rebaixamento e deixa o Confiança. Se vencesse o Confiança, que sairia e deixaria o Campinense. E por que é inesperada? Porque é um jogo igual, dois times desesperados. O Confiança abriu 2-0 no primeiro tempo. Gols do Ítalo de pênalti e do Charles. Veio o segundo tempo e aí parece que foi um rolo compressor. 7 minutos do segundo tempo, Pedro Vitor descontou para o Campinense. 13 do segundo tempo, logo depois, 5 minutos depois, 6 minutos depois, o Pedro Henrique empatou. E aos 17 minutos do segundo tempo, 17 minutos de jogo, já tinha virado o placar. O Dione, essa virada maravilhosa para a torcida do Campinense, claro, fez o time sair da zona do rebaixamento. 15º colocado com 12 pontos, um a mais do que o Floresta, quer dizer, deu aquela respirada na briga por parte de baixo e deixou Confiança lá, com 10 pontos na 18ª colocação. O Felipe, aquele que era lateral esquerdo do Vasco, jogou no Palmeiras, seleção brasileira, eles chamam de Felipe Maestro e tal, foi embora, perdeu o emprego. Confiança já anunciou a contratação do Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio é o novo treinador. Falta a gente só definir o Botafogo da Paraíba, quem que vem para a vaga do Gerson Guzmão, né? O Vitória já trocou o Fabiano Soares para o João Bursi. E aí a gente vai ver aí as outras situações, né? Que vai fazer o Confiança e que vai fazer o Belô. Não, Confiança já veio, né? O Vinícius Eutrópio. E finalizando a rodada, o Brasil saiu da lanterninha, embora esteja na zona do rebaixamento, com o Thiago Gomes no comando, tá dando aquela respirada. O Brasil agora é o 19º colocado com 9 pontos, após vencer o Ferroviário por 3-1, gente. O Ferroviário trocou o treinador e tal, o Sidney Moraes ainda não conseguiu fazer muita coisa. Thiago Santos 2 e Paulo Vitor 0 gols do Brasil, o Fredson descontou pro Ferroviário. O Ferroviário vem desabando, estava no G8, chegou a estar no G8, você lembra? 14º colocado com 12 pontos, enquanto o 19º Brasil com 9, mais a 2 de tentar sair. Veremos. Então, para vocês terem em mente, Mirassol primeiro, Paysandu segundo, ABC terceiro, Belô quarto, Figueira 5, Volta Redonda sexto, Ipiranga sétimo, Manaus oitavo. Mas muito na briga ainda o Remo, nono, São José, Aparecidense, Botafogo de Ribeirão Preto. E aí a gente tem que ver o Altos, o Ferroviário, o Campinense e o Vitória, que no momento estão ali lutando com os 4 da degola, Floresta, Confiança, Brasil e Atlético Cearense. Então a briga está ali. Campeonato equilibrado, se você for ver, do 5º ao 14º colocação, assim você vê todo mundo embolado. Mirassol, Paysandu, ABC e Belô, o Botafogo da Paraíba, me cobrem, esses vão se classificar. Não sei a posição, claro, mas eles têm um futebol, assim, desde o início do campeonato, são 11 rodadas, né? Então esses 4 primeiros vocês podem cravar aí, e eu não tenho medo de errar não, vocês sabem disso. Esse aí deve até pro merecimento. Rapidamente, vamos para a 12ª rodada, que vai começar no sábado. Atlético Cearense e Ipiranga. Atlético Cearense, lanterna, Ipiranga dentro do G8. Jogo lá no Ceará, jogo difícil para Ipiranga. ABC e Confiança. O ABC joga no sábado às 17 horas. Se vencer o desesperado Confiança, ele assume provisoriamente a liderança no sábado. O Altos, que escapou da zona do rebaixamento, com vitória, primeiro acima da zona do rebaixamento. É jogo do desespero, lá no Piauí. 19 horas de sábado. Aí vem o domingo pela manhã. O domingo pela manhã nós temos Botafogo e Manaus. Botafogo e Ribeirão Preto. 11 horas da manhã, Ribeirão Preto. Se tiver calor, rapaz. 11 horas da manhã, o Botafogo querendo entrar na vaga do Manaus. O Manaus tem 17 pontos, o Botafogo tem 14. Se vence, ele iguala, e aí você pode ver nos critérios. Acho um pouco difícil o Botafogo entrar nessa rodada no G8, mas pela manhã no domingo ele pode acabar entrando. Veremos. Domingo, 16 horas, São José e Campinense. São José e Campinense querendo agora já olhar para cima. O Campinense saiu da zona do rebaixamento, acho que tem que se consolidar ali. E, evidentemente, vai pegar um São José que precisa vencer para voltar para o G8. No domingo, 16 horas, o Belô enfrentando o Mirassol. Olha que duelo sensacional.
O Botafogo da Paraíba recebendo em casa de 20 pontos o Mirassol. Se ele vence, ele vai aos 23 do Mirassol. Fica nos critérios. E, evidentemente, o Mirassol defendendo sua liderança para continuar isolado na ponta da tabela. Jogão, quem tiver em João Pessoa e região, vale a pena, esse é jogão, hein? Bom, temos o Ferroviário e o Floresta, o duelo cearense no domingo, 17 horas. O Floresta entrou no zona do rebaixamento, enquanto o Ferroviário está ali próximo, tem um ponto só na frente. Esse é o duelo dos desesperados mesmo. 18 horas, Volta Redonda e Floresta, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Volta Redonda consolidado por enquanto dentro do G8, enfrentando um Aparecidense que, se vencer, pega a vaga do Volta Redonda no G8. Olha que jogo interessante também. 19 horas do domingo, nós temos Paysandu e Brasil. Paysandu, segundo colocado, consolidado ali. O Brasil venceu e está tentando sair da zona do rebaixamento. Jogo bom para o Papão que joga em casa, mas difícil. E aí a gente termina essa rodada na segunda-feira, onde o Figueirense, consolidado na quinta colocação ali, encara o Remo, que saiu do G8 e vai estrear o Gerson Guzmão. Então, um jogo interessantíssimo segunda-feira em Floripa. E claro, eu venho logo depois de toda a rodada consolidada com todas as informações. Treinador mudou, treinador chegou, foi contratado jogador, qual que é a movimentação do G8 e a do Z4. Tudo para vocês, certo? É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.